Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos que estão aqui participando conosco dessa série de estudos sobre religiões e seitas. Hoje estaremos fazendo um estudo, uma análise sobre o conjunto de crenças dos testemunhas de Jeová. Sempre deixando claro aquela observação que para nós é extremamente importante, de que o objetivo desses estudos não é depreciar, desqualificar, afrontar qualquer segmento religioso, ou desqualificar qualquer líder. O nosso objetivo, como estudantes da Bíblia, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, cremos na doutrina dos apóstolos. Então, com base nessa nossa confiança, é que nós fazemos uma análise comparativa entre o conjunto de crenças de cada segmento religioso e a Bíblia Sagrada. Como se originou aquele movimento, quais são as suas principais crenças e até que ponto é aderente ou não à Bíblia Sagrada. Nós convidamos você para estar conosco nesse grupo de estudos, hoje tratando da matéria Testemunhas de Jeová. Deus te abençoe e nos acompanhe. O histórico do movimento. Charles Taze Russell é o criador do movimento das Testemunhas de Jeová. Já em 1852, ele nasceu numa família cristã, igreja presbiteriana, e logo mais na frente passou a congregar na igreja congregacional. Sempre, segundo o relato do próprio autor, com inquietações em aceitar as doutrinas cristãs com relação à pessoa de Jesus, com relação à questão do inferno e vários outros pontos bíblicos que são os fundamentos da doutrina cristã. Foi quando então ele, já desgostoso com as igrejas e com um sentimento de rejeição a essas igrejas, em que viu que surgiu o movimento adventista, em que ele se filiou e ao qual ele se identificou com várias da sua doutrina, mas que também posteriormente abandonou o movimento e agora, para buscar e encontrar a sua verdade, ele mesmo cria agora um grupo de estudos. Em 1874, ele passa a participar de um grupo de estudos, em que nesse grupo em que ele participava, ele se intitulou Pastor Russell, sem ter sido consagrado. Além do mais, ele, como líder desse grupo de estudos, ele apregoava que ele tinha discernimento, capacidade para estudar, porque ele conhecia do grego e hebraico, que são as línguas das Escrituras. Mas isso não é verdade. Ele nunca conseguiu dominar esses idiomas, mas criou um movimento de um novo entendimento da Bíblia, justamente com uma tradução que se adaptasse a essa sua forma de entender o cristianismo. Em seus estudos, ele descobriu e ele afirmava que todas as igrejas eram falsas e que todas as suas doutrinas eram antibíblicas. Para ele, o cristianismo não era representado por nenhuma daquelas igrejas existentes, pois estas cederam para a apostasia e se desviaram, corrompendo-se com doutrinas como a imortalidade da alma, trindade, inferno, coisas que ele nunca aceitou. E acreditava que agora, por meio dele, Deus estava levantando e restabelecendo o cristianismo primitivo. Em 1879 ele se casou, mas o casamento dele foi marcado por brigas e idas à justiça, por denúncias de maus tratos. E, por fim, a sua esposa o abandonou em 1897. Fonte de inspiração e autoridade do seu movimento. Nós já vimos nas lições anteriores que todo movimento, todo líder, quando ele encabeça um determinado movimento, ele intitula que ele recebeu da parte de Deus uma missão, e também muitos diz que essa missão foi dada de forma sobrenatural, pela manifestação de um anjo, por visões. No caso do Charles Russell foi diferente. O movimento não foi baseado segundo visões e revelações. O movimento dele foi baseado no entendimento que ele mesmo propalava acerca da Bíblia Sagrada, que, segundo ele, o seu novo entendimento era um entendimento verdadeiro e que todo entendimento até então mantido pelo cristianismo era falso, tanto do ramo do catolicismo como do ramo do protestantismo. Ele, segundo ele, recebeu de Deus a missão de implantar a verdade de Deus sobre a terra. E ele, ressalvando mais uma vez, ele chegou a essa conclusão sem ao menos conhecer as línguas das Escrituras.
Para isso, ele adotou uma versão e essa versão se acomodou, ou seja, ele escolheu uma versão que se acomodasse ao seu conjunto de crenças. É a tradução do Novo Mundo. Essa tradução do Novo Mundo é a única versão bíblica da Testemunha de Jeová. Foi criada entre 1950 e 1961. A tradução foi feita por um comitê anônimo, ou seja, não é revelado quem são os seus autores. Isso porque acabaram se descobrindo quem são os seus autores, e esses autores não eram nem um pouco qualificados para esse tão árduo trabalho de tradução da palavra de Deus. A tradução da palavra de Deus, ela requer um conhecimento profundo em vários aspectos linguísticos e culturais, para que então se promova uma tradução. E no caso desses tradutores, né, que depois foi revelado, foi descoberto quem são pessoas que não tinham maturidade no sentido de aplicação linguística e nem o domínio eficiente da língua. Mas, segundo a Testemunha de Jeová, eles não mencionam quem são esses tradutores, que apesar disso nós acabamos conhecendo, mas eles não informam quem eram os tradutores, porque eles dizem que a glória era para Deus e não para os homens. É claro, é um artifício para que esses homens que não tinham competência linguística para traduzir, nem domínio da tradução, né, fossem desmascarados. E, na verdade, a Bíblia da tradução do Novo Mundo ele não é exatamente uma tradução, ela é uma transliteração. Transliteração e que os textos são usados para se encaixar nos pressupostos teológicos do que uma tradução verdadeira. Ela tinha que se acomodar àquilo que Russell acreditava. Então, nós não podemos dizer que a tradução do Novo Mundo é a Bíblia Sagrada. Ela não é a Bíblia Sagrada, ela não é a Palavra de Deus, porque ela foi fortemente adulterada. Ele é o livro sagrado dos Testemunhos de Jeová, mas não pode ser chamado de Palavra de Deus, tendo em vista os grandes números de interpolações, o grande número de deturpações na sua tradução. Vamos agora aos fundamentos doutrinários das Testemunhas de Jeová. O que eles acreditam, o que eles pensam e o que ele ensina. O Russell passou a ensinar sobre a Trindade. Ele disse que a doutrina da Trindade é uma superstição herdada do paganismo egípcio e babilônio, e que a doutrina da Trindade, né, não consta na Bíblia, ou seja, que a palavra, pelo fato da palavra Trindade não existir na Bíblia, também não existe a sua doutrina, e que essa é uma doutrina diabólica, pois, segundo o racionalismo dos Testemunhos de Jeová e do Russell, é impossível 3 personagens se comporem na pessoa única de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo comporem a pessoa do Deus único. Mas nós temos como refutação, primeiro, que realmente não existe a palavra Trindade nas Escrituras Sagradas. Não existe a palavra, mas existe a doutrina, existe o ensino, existe a constatação de que, a partir do momento em que o Pai é identificado como Deus, o Filho é identificado como Deus e o Espírito Santo é identificado como Deus, os 3 da mesma essência e da mesma substância. Aí, essa constatação de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E existe a constatação, a afirmação bíblica de que há um só Deus. Daí surgiu a doutrina da Trindade, o entendimento de que não são triunidades ou 3 divindades, mas 3 seres divinos, 3 seres, né, 3 personalidades que compõem uma única pessoa, que é a pessoa de Deus. O próprio Jesus deixou isso claro. Eu e o Pai somos um. No Antigo Testamento, Deus está dizendo que há um só Deus. Então, a doutrina da Trindade, ela tem vários apoios por várias passagens da Bíblia que demonstram, nós vamos ver logo a seguir o papel do Espírito Santo, as atribuições e o caráter do Espírito Santo, as atribuições e o caráter de Jesus, que demonstram que os 3 personagens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de comporem 3 personalidades distintas, eles fazem parte da unidade composta, que se chama Deus. Vemos aqui uma coisa muito importante sobre essa Trindade, que ela já no Antigo Testamento ela é revelada.
No livro de Gênesis, nós vimos ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, nesse versículo, no hebraico é escrita como Elohim, né? Elohim. Elohim é o plural da palavra El. El quer dizer Deus, no singular. Elohim quer dizer plural de Deus. Numa linguagem natural seriam deuses, mas no caso de Deus, usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não está no princípio criou os deuses, o céu e a terra. Está no princípio criou Deus, porque justamente está encerrada nessa ideia de Elohim, plural de El, a unidade composta de Deus. A trindade está embutida nesse nome tão significativo de Deus. Outra coisa muito importante e que para nós é bom nós atentarmos, que quanto da criação do homem, a Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Observe que aí está no plural, façamos. E é muito importante salientar que esse façamos, Deus não tinha como parceiro da criação os anjos, porque aos anjos não foram dado um papel criador. Eles não foram parceiros de Deus no processo da criação. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de anjos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E essa palavra no plural é porque já está embutida a ideia da trindade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Há diversas outras passagens na Bíblia que mostram a divindade do Espírito Santo na fórmula do batismo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 personagens, né? E várias outras passagens, né, que comprovam a questão da divindade de cada composição, de cada ser que compõe a trindade. Vemos ainda, você vai observar aí que tem várias outras passagens que comprovam a trindade de Deus, mas para ganhar tempo, vamos ver agora sobre a divindade de Cristo. O testemunho de Jeová tem a afirmação de que Jesus ele foi um ser criado por Deus para que fosse o seu sócio na criação, seu parceiro na criação. Eles acreditam então que Jesus ele não é o Deus eterno, que não teve começo e não terá fim. Jesus ele foi criado, né, como criatura de Deus, dado a ele uma atribuição superior a qualquer outro ser criado. Por isso eles chamam Jesus também de Deus não todo-poderoso, Deus com D minúsculo. Eles tiveram o traje no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, de escrever, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Então, para eles, Jesus é um Deus menor. E isso confronta totalmente a Bíblia. O próprio Deus usa a afirmação de que não há outro Deus além dele. Não existe outro Deus além dele. Só existe Deus, o Deus criador de todas as coisas. Em várias outras passagens nós vamos ver aí sobre a divindade de Cristo em João capítulo 1, é uma das mais evidentes, mais claras. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma passagem emblemática que forma a questão da trindade. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Ao mesmo tempo que ele está associado com Deus, ele é o próprio Deus. É o mistério da trindade. Há várias outras passagens na Bíblia que provam a divindade de Deus e que nós deixamos aí abaixo para que você saiba, para que você medite. No livro de Isaías, no capítulo 9, quando Jesus ia nascer, um dos títulos de Jesus, ele recebeu vários. Um deles foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco, no capítulo 6. E no capítulo 9 nós vemos ali o Senhor identificado. Como um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Essa é uma das diversas outras passagens que mostram a natureza divina de Jesus Cristo. Lembrando que no Antigo Testamento o nome Jeová, que era um nome atribuído a Deus, quando foi traduzido para o grego, esse nome foi traduzido como Senhor. E a palavra Senhor em grego quer dizer Kyrios. Essa mesma passagem que identifica Deus como Senhor é dada para Jesus. Senhor Jesus. Kyrios,
Jesus, ou seja, essa palavra Senhor é um atributo divino e é dado a Jesus esse atributo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sobre o Espírito Santo, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas somente um poder, uma influência de Deus para executar a sua vontade. É a invisível força ativa do Todo-Poderoso, ou um fluido que emana de Jeová. Então, segundo a doutrina do Charles Russell, que nunca acreditou nisso, mas pelo fato dele acreditar, uma realidade não deixa de existir porque alguém desacredita dela. Mas segundo Russell, o Espírito Santo nada mais é do que uma energia, uma virtude que emana de Deus, algo impessoal. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada que isso não é verdade. O Espírito Santo, desde a criação, ele já estava participando, lá no Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui essa palavra se movia, no original hebraico, fala de uma situação em que ele estava gerando vida. Temos várias passagens na Bíblia que mostram que o Espírito Santo é um ser pessoal, ou seja, ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas por que pessoa? Pessoa nem sempre quer dizer a questão de ser humano. Pessoa é um ser que tem personalidade, que tem capacidade de existir, de pensar, raciocinar, emitir parecer, tem vontade própria. E o Espírito Santo tem todas essas qualidades. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que quando ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo que viria, lá no capítulo 14 de João, o próprio Jesus falou que quando ele viesse, ele ensinaria e ele faria lembrar. Outras passagens das Escrituras deixam claro que não entristeçais o Espírito Santo que selou vocês, que marcou vocês para a vida eterna. No livro de Atos, capítulo 13, fica claro que o Espírito Santo é um ser e não uma força, porque a Bíblia diz ali no capítulo 13, em que os apóstolos estavam orando, e ali no meio daquela oração o Espírito Santo se manifestou e falou: separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo ali determinou para onde Paulo deveria ir e segundo a vontade dele, separai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo, em várias outras passagens da Bíblia, deixa claro que ele tem vontade própria. No capítulo 12 de Coríntios, nós vemos ali que é o Espírito Santo que distribui os dons para cada membro da igreja segundo a sua vontade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você pode falar com ele, você pode sentir a presença do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que tem a missão de nos preparar para estar com Cristo um dia. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para a vida eterna. Então é muito importante você ter amor, relacionamento e preservar o Espírito Santo na sua vida. Ele é o responsável pela sua salvação. Vimos então que o Espírito Santo ele ensina, ele lembra, ele orienta, ele distribui. E a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo, ele que conhece as profundezas de Deus, ele geme dentro de nós, apresentando as nossas necessidades diante de Deus. Sobre a Bíblia. Gosto sempre de lembrar algumas informações que foram prestadas anteriormente. E você se lembra que nós falamos que as seitas, elas têm algumas características comuns da sua forma de atuar. E duas características marcantes das seitas. Primeiro, com relação à Bíblia Sagrada, é desqualificar a Bíblia Sagrada. Já que essa pessoa, esse falso profeta, está informando que recebeu uma nova revelação, uma nova diretriz de Deus. E como na maioria das vezes essa nova revelação, essa nova diretriz, esse novo entendimento não encontra apoio na Bíblia, todos eles têm que usar um argumento que é desqualificar a Bíblia. Ora dizendo que a Bíblia está cheia de erros, ora dizendo que a Bíblia foi corrompida, que os seus autores não sabiam o que estavam falando, ora dizendo que a igreja se apostatou e que se perdeu
os originais da Bíblia, mas eles têm que atacar a Bíblia, eles têm que atacar a palavra de Deus. É uma das estratégias que eles têm, porque a Bíblia não vai apoiar a nova revelação. Não esquecendo daquilo que Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. É muito importante. Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Paulo já deixou claro que nenhuma nova entendimento poderia existir, e mesmo que aparecesse para qualquer pessoa um anjo, qualquer ser sobrenatural, dizendo que tem uma nova evangelho, uma nova verdade, que essa nova verdade viesse contradizer o que já estava na mensagem dos apóstolos, fosse mentira amaldiçoado. Fique com essa observação. Mas outra característica de uma seita também é desqualificar, desmerecer e diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Como na maioria dessas seitas, né? Quem vai ser o centro vai ser o seu profeta, quem vai ser o centro vai ser as verdades que eles criaram, não em torno da pessoa de Jesus, mas em torno da sua organização que ele criou. Eles têm que diminuir o papel de Jesus, que na Bíblia é o supremo salvador, autor e consumador da nossa fé, o que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas na maioria das seitas, Jesus não é Deus, Jesus não é suficiente salvador, o que Jesus ensinou não é suficiente para a nossa salvação, e vocês vão ver daqui a pouco. Voltando um pouquinho com relação à Bíblia, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, porém, para que ela seja compreendida, ela deve ser interpretada segundo os escritos de Russell e de Rutherford, pois consideram que a Bíblia é incapaz de levar ao pleno conhecimento do plano divino. Em resumo, eles querem dizer que ninguém tem acesso à revelação de Deus se não for pelas obras escritas dos testemunhas de Jeová. Eles estão deixando claro que eles têm o seu livro, a sua literatura, e que a Bíblia, sem essa literatura, é um livro fechado e incompreensível. Mas com a literatura que Deus deu para ele, para esse líder, que no caso é o Russell, aí há uma visão correta da vontade de Deus. Nós podemos refutar cabalmente essa afirmação com relação à dúvida quanto à veracidade da inspiração da Bíblia. Jesus exorta os homens, já naquela época, em João capítulo 5, versículo 39. Jesus exorta, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas é que testificam de mim. Jesus está orientando a todas as pessoas a lerem a Bíblia. Jesus não manda ler nenhum livro sobre essa lente, uma nova verdade. Não, Jesus deixou claro. Examinai as Escrituras, e a Bíblia diz sobre si mesmo, para sempre a tua palavra permanece, Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E tem uma informação muito importante do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, em que ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está deixando muito claro que a Bíblia Sagrada, ela mesma, é suficiente. Muito bom termos pessoas que leem a Bíblia e nos ajudam a interpretar, mas a Bíblia ela tem a sua suficiência e ela não pode ser desqualificada como fazem os testemunhos de Jeová. Não podemos esquecer que eles têm a Bíblia e têm a tradução do Novo Mundo. Lembrando que como eles acham que a Bíblia está cheia de erros, e antes de criar a tradução do Novo Mundo, o Russell já tinha seu entendimento, o seu conceito de que ele achava certo. Ele criou, então, a tradução do Novo Mundo, que é um livro sagrado para eles, em que contém as traduções e as verdades segundo o que eles acreditam. Lembrando que a tradução do Novo Mundo não pode ser considerada como Bíblia. Ele é uma transliteração, é uma tradução forjada para acomodar aos pressupostos teológicos de Charles Russell. Outra coisa, sobre a morte, eles ensinam que após a morte a alma deixa de existir. Eles leem principalmente algumas passagens de Eclesiastes, em que o autor do livro de Eclesiastes afirma que, com relação à nossa alma,
né? Assim como os animais morrem, nós também morreremos. E ninguém sabe se o fôlego vai para cima, o fôlego vai para baixo. Assim como cessa a existência de um, cessa a existência também do ser humano. Ou seja, segundo o testemunho de Jeová, essa passagem deixa claro que nós somos como os animais. Morreu, acabou. Isso não é verdade. É mais uma vez uma característica de toda seita usar versículos isolados da Bíblia, né? Textos fora de contexto. Na verdade, o autor de Eclesiastes ele não está querendo dizer que nós somos como animais. Os animais têm apenas alma, que é o princípio de vida. O homem tem corpo, alma e espírito. Os animais expiram. O que ele está querendo dizer, o autor, é que assim como os animais têm uma vida passageira, os homens também, que são seres inteligentes, podem ser ricos, podem ser sábios, mas terão o mesmo destino que os animais no sentido de passar pela morte. Mas o autor, logo lá na frente, quem lê o livro de Eclesiastes, vê que ao homem, vai ser dada a capacidade de ser julgado. Ele diz que todos os homens serão julgados segundo as suas obras. Ele diz mais lá na frente que a carne realmente vai para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então, o autor de Eclesiastes não está falando que nós somos como os animais, em que morrem e expiram. Ele fala que nós temos o mesmo destino, que é passar pela morte, mas com a diferença de que os animais morrem e acabam, mas que o homem, ele morre e segue para o juízo, como ele diz o autor do livro de Eclesiastes, e é reforçado pelo livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, em que o autor nos diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então as coisas não se encerram, né, apenas com a morte. Jesus também no livro de Lucas, capítulo 16, ele deixa uma passagem em que muitos querem ler aquela passagem como se fosse uma parábola ou um simbolismo, em que Jesus fala da morte do rico, de um rico e de um homem pobre, que mendigava, chamado Lázaro, e que Jesus ali diz que aos dois, ao morrerem, um estava descansando no seio de Abraão, e o rico, que era avarento, estava ali no inferno sofrendo. Eles querem dizer que isso é uma simbologia, mas isso não é verdade. Não é parábola, porque todas as parábolas de Jesus têm um enunciado que vai informar que era uma parábola. Naquele contexto, Jesus estava falando para os judeus, para aqueles judeus que estavam ouvindo a Jesus, que tinham um espírito de avareza. Então Jesus vai dar um exemplo de um avarento, porque Jesus já conhecia, ele já estava na eternidade. E Jesus então vai dar um exemplo do destino de um homem avarento, né? E ele vai ilustrar esse destino com um episódio que aconteceu com aquele rico. E há várias outras passagens na Bíblia que mostram, que deixam muito claro, né, que os homens não estão sepultados e mortos no sentido de estar inerte e sem vida. A seu espírito, quando a pessoa morre, a Bíblia é clara que ele vai para a eternidade em estado consciente. Vemos ali que Moisés, que já havia morrido, apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, apareceu Elias. Vemos ali no livro de Apocalipse uma multidão em que João viu que estão de branco na presença de Deus. Vimos as almas ali debaixo do altar que clamavam para o Senhor, e vemos várias outras passagens que provam que após a morte não há a inércia das pessoas. A pessoa está em dois destinos na eternidade: vida eterna, em gozo na presença de Deus, como Jesus disse para aquele ladrão na cruz: olha, hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha a promessa que Jesus deu para aquele homem. Ele estaria vivo, em gozo, em alegria com Jesus no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Então são várias passagens que provam que após a nossa morte, nós entramos no estado eterno, no estado do mundo espiritual, e só há dois destinos: salvação e condenação eterna. Com relação à vida de Cristo, Rússio profetizou, porque tanto Rússio como os fundadores do Adventismo dos Sétimos Dias passaram a ler a Bíblia e fazer as suas informações e as suas proclamações proféticas com base em cálculos. E ele também profetizou a vinda de Jesus com base em alguns cálculos que ele fez.
e desprezando uma orientação que Jesus falou com relação à sua vinda. Jesus diz com relação à sua vinda que o dia e a hora só o Pai sabia. Quando Jesus também ressuscitou, estava se despedindo dos discípulos ali no livro de Atos dos Apóstolos, em que eles viram Jesus subir até desaparecer nas alturas. Os anjos apareceram e perguntaram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus há de voltar. Mas quanto tempo? Jesus não informou. E Jesus mesmo disse que a vós não compete querer saber o dia e as estações que Deus determinou para o seu próprio fim. Então não compete ao homem. Deus não deixou na Bíblia nenhuma forma de se fazer cálculo, a fim de querer enganar a Deus. Já que Deus não fala o dia, eu vou tentar descobrir no simbolismo da Bíblia. Isso é engano, isso é desobediência. E Testemunho de Jeová caiu nessa desobediência, tentando marcar a data da vinda de Jesus para 1914, quando então muitas pessoas se desfizeram do seu emprego, se desfizeram tudo, e aconteceu que chegou em 1914 e Jesus não veio, como não iria vir mesmo. E para então amenizar essa situação, para não perder a força que o movimento tinha, ele disse que recebeu uma nova revelação em que Jesus veio, mas veio de forma invisível. Quem começa com a mentira, ele não para mais. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, vemos aí uma nova mentira desse movimento, de que Jesus veio, mas de forma invisível. Eles também têm a doutrina de que somente 144 mil irão reinar com Cristo no reino celestial. Isso porque quando Russell fundou o seu movimento, ele não acreditava que o movimento ia crescer tanto. Ele já estava nas casas dos milhões, mas ele tinha dado essa afirmação de que somente 144 mil seriam salvos. Quando ele viu aquela multidão, então ele teve uma nova revelação. Isso é característico de seita. Ele teve uma nova luz, uma nova verdade, em que ele vai classificar os tipos de salvos. Olha, nós vamos ter 144 mil que vão morar no céu e vão reinar com Cristo. E os demais salvos obedientes vão reinar com Cristo aqui na terra, vão viver em gozo aqui na terra. Ele usa essa passagem dos 144 mil, segundo aquela passagem que tem no livro de Apocalipse, em que Deus sela, no período ali que vai ter a grande tribulação sobre a terra, o Senhor sela 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. A passagem lá está mais do que clara que se referem a judeus, da nação do povo de Israel. Mas ele, como toda seita, faz acomodações aos trechos da Bíblia para se enquadrar naquilo que ele quer. Então ele criou essa infeliz doutrina de que 144 mil irão morar no céu com o Senhor, os demais aqui na terra. Mas não existe essa doutrina. O que a Bíblia ensina é muito claro, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E com relação àqueles que vão crer no Senhor, a Bíblia diz nas visões que teve João, que teve Daniel, milhões de milhões. João, no livro de Apocalipse, viu uma multidão, milhões, de todas as raças, tribos e nações, que foram compradas pelo sangue de Jesus. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e por isso andarão de branco com ele. Então não são 144 mil. São milhões e milhões que estarão com o Senhor. E outra curiosidade muito importante, mesmo na eternidade, esses salvos não vão ficar no céu. A Bíblia diz que o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra. E nessa nova terra, todos os salvos, desde Adão até aquele grande dia, todos os salvos que creram em Cristo como Senhor e Salvador e aceitaram a promessa de Jesus lá em João 5:24, em que Jesus diz: olha, todo aquele que vive, ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Jesus diz que todo aquele que nele crê, ele ressuscitará, para que seja para sempre com ele. Então, não faça parte apenas desse grupo que acredita que vai ter 2 níveis de salvo. Não, a Bíblia diz que só vai ter um. E esse salvo, ele entra pela única porta, que se chama Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sobre a pátria também, os testemunhos de Jeová recusam publicamente a servir a pátria, saudar bandeiras e outros deveres civis. Afirmam que isso é idolatria e não podemos esquecer, né? A Bíblia diz que tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Toda a sociedade ela é organizada, assim como o céu é organizado, a terra também é organizada. Há hierarquias, há os vários grupos da sociedade. E a própria Bíblia diz, né, que é papel da justiça colocar ordem na sociedade humana. Eles muitas vezes têm que trabalhar com a espada. Então é necessário o exército, é necessário a polícia, é necessário os políticos, é necessário todos os segmentos da sociedade. E nós fazemos parte da sociedade. E é muito triste porque eles condenam e não fazem juramento à pátria, não querem servir, prestar serviço militar, são contra a polícia, mas com certeza eles têm uma casa que tem energia, tem uma casa em que sempre uma viatura policial passa por ali para dar proteção, eles se beneficiam da estrutura do Estado, mas são contra esse Estado. É muito lamentável. Transfusão de sangue é uma outra triste verdade do testemunho de Jeová, em que eles se baseiam naquela afirmação de que não podemos comer sangue e que também não podemos comer sangue porque a vida está no sangue. E que também não podemos comer porque a vida está no sangue. Eles acreditam também que quando, já que sangue é identificado em algumas passagens como alma, a vida, né, a alma está no sangue, então não podemos comer sangue, eles identificam também então, que quando uma pessoa exerce, ou recebe, ou promove a transfusão de sangue, é como se uma pessoa estivesse passando a sua alma através daquele sangue para outra pessoa. É lamentável, mas isso acontece, mais uma vez, por tirar conclusões de textos fora do contexto. A palavra sangue está ligado com a alma, mas nem sempre a alma está ligado com sangue. A palavra de alma, como nós vamos ver aí, a palavra alma vem do hebraico, que quer dizer nefesh, e do grego psique. E tem 5 significados na Bíblia, nem sempre ligado com sangue. A alma como sangue, como nós vemos aí em Deuteronômio 12, 23, mas a alma como uma pessoa. Né? Não há uma viva alma por aqui, ou como vida, né? Quando aquela criança, lá no livro de Atos, em que Paulo estava pregando, e aquele um jovem estava no lugar alto, estava ouvindo aquela pregação, mas se deu pelo cansaço e sono, e ele caiu de uma altura elevada. Quando ele estava no chão, Paulo se dirigiu àquele moço e diz: olha, não precisam se preocupar, a alma ainda está nele. E está claro que a alma ali não era sangue, porque não houve hemorragia, né? A alma ali era o princípio de vida que estava naquele menino. E tem outros entendimentos de alma na Bíblia, como vida, como coração, como centro da vida moral do homem. Então há vários, dependendo do contexto, a alma tem vários significados e, na maioria das vezes, a alma não quer dizer que também é sangue. Uma pessoa está doando sangue, não está transferindo a sua alma para outra pessoa. Conclusão. As testemunhas de Jeová se enquadram perfeitamente nas características básicas de uma seita. Alguns elementos básicos, tem algumas seitas que se enquadram em 2 situações, outra em 3, né? Mas no caso do testemunho de Jeová, nós temos um princípio. Como é que eu identifico uma seita? Uma seita, ela vai ter no mínimo, tem mais outras, né? Mas uma seita apresenta pelo menos essas 4 características, e nessas 4, o testemunho de Jeová se encontra. Primeiro, toda seita possui um profeta, que é o Charles Taze Russell. E esse profeta é aquela pessoa que diz que foi separado por Deus para trazer uma nova verdade, ou com base numa revelação, ou com base numa aparição angelical sobrenatural. E no caso nós temos o profeta Russell, que assim como aconteceu no Espiritismo, assim como aconteceu no Islamismo, houve essa manifestação no Mormonismo também, no caso Russell também se diz um enviado de Deus para trazer a verdade de Deus para as nações. E a segunda característica muito importante, todos eles possuem um livro, uma literatura sagrada.
Lembrando, como eu falei atrás, já que eles não acreditam na Bíblia, e a Bíblia não tem como apoiar as suas asseverações, ele não tem que se servir de uma nova estrutura sagrada. É então que é criado um novo livro. Lembre que no mormonismo tem o Evangelho, né? Mórmon. No Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo. No Islamismo nós temos o Alcorão. Então também Testemunho de Jeová tem o seu conjunto de livros, que é os livros Estudos das Escrituras, em que o autor afirma que se alguém lê a Bíblia, mas não lê esse livro, ele não vai conseguir ter o perfeito entendimento de Deus. Ele pode ler esse livro sem ler a Bíblia, que já está tudo tranquilo. Ele consegue enquadrar-se e aprender a vontade de Deus, mas ele não pode ler somente a Bíblia. Tem que ser o livro, ou então somente o livro. Eles colocam aquele livro, geralmente eles colocam o livro sagrado deles no mesmo nível e acima das escrituras. Terceira característica são exclusivistas, né? Eles afirmam que só a organização Testemunha de Jeová em toda a terra, por meio do seu corpo governante são a alta cúpula eclesiástica do movimento. Somente a Testemunha de Jeová é dirigida pelo Espírito Santo ou a força ativa de Deus. Apenas essa organização, segundo eles, funciona para o propósito de Jeová e para o seu louvor. Ela é a única para a qual a palavra sagrada de Deus, a Bíblia, não é um livro lacrado ou selado ou incompreensível. A Torre de Vigia é a única organização na Terra que compreende as coisas profundas de Deus. Aí está lá no livro Sentinela. Os irmãos estão vendo como é terrível. O exclusivismo é aquela característica de uma seita em que eles afirmam que só quem pertence àquele movimento, àquela organização, vai ter a salvação. A Igreja Católica sempre afirmou que não há salvação fora da Igreja Católica. E todos esses segmentos, então, têm essa particularidade. Somente quem pertence à organização, àquele movimento, é que vai ter a sua salvação. E é claro, isso é altamente refutado. Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Quando a igreja foi criada, não foi criada nenhuma organização. O evangelho era pregado, as pessoas aceitavam, as pessoas adotavam o princípio do evangelho como modo de vida, e o evangelho cresceu e se expandiu. Nunca, jamais o Senhor deu a qualquer organização a capacidade de escolher e determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não esquecendo que essa qualidade do exclusivismo é uma forma também de aprisionar os seus seguidores, porque geralmente nessas seitas eles afirmam que fora daquele movimento não há salvação e que a pessoa, ao sair daquele movimento, ele é excomungado, ele é conjurado, ele fica sabendo que ele não vai ter mais salvação. É uma forma de poder cercear, escravizar os seus seguidores. Tanto é que é muito comum nessas seitas eles impedirem a todo custo que os seus membros acessem outros materiais, que os seus membros simplesmente questionem qualquer posição doutrinária daquele segmento. É uma afronta. É uma desobediência. Então, os membros são ali notificados a que não devem questionar, não devem ter acesso a qualquer outro material, qualquer outra literatura fora do seu segmento. Eles são cerceados e ameaçados. Então, eles não podem. Esse filme muito provavelmente não vai ser feito, não vai ser visto por um testemunho de Jeová. Eles são proibidos de ver, eles não têm a liberdade, como Paulo disse, para a gente olhar tudo, e fazer ali aquela triagem do que é bom para nós. Examinar tudo retende o bem. Lamentavelmente isso acontece, eles são tristemente ameaçados. Retiram os méritos de Jesus, diminuindo a sua missão e a sua natureza divina. Nós já vimos isso lá atrás, que é comum de toda seita desqualificar, diminuir tanto o papel de Jesus, a sua morte na cruz, o mérito, a forma que Deus escolheu para a nossa salvação, que é através da fé em Jesus e no seu sangue. Eles procuram diminuir essa verdade e também diminuir. A maioria das seitas coloca Jesus ou apenas como um espírito elevado, ou um ser iluminado, mas nunca na sua posição real de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E deixamos para vocês aí algumas das falsas profecias de Charles Russell. Como ele já é um falso profeta, né, porque trouxe novos entendimentos, novas interpretações e verdades que afrontam a palavra de Deus, afrontam a Jesus, afrontam ao próprio Deus, era natural que as suas profecias também não dessem certo. Nós vemos aí em 1914, ele profetizou dois eventos para 1914. O primeiro, vinda de Jesus. Ele profetizou que Jesus haveria de vir, está aí, né? Em que Jesus haveria de vir manifestar em 1914. Muitas pessoas venderam tudo que tinham para esperar Jesus e Jesus não voltou. E aí ele colocou uma justificativa. Jesus voltou, mas de forma invisível. E temos aí a outra afirmação de que em 1914 haveria a Batalha do Armagedon, né, que seria aquela previsão bíblica, né, de uma grande destruição que vai vir sobre a terra, mas a Batalha do Armagedon é uma guerra na região de Israel, as nações contra Israel. E é claro que ele, né, não teve esse entendimento, que o contexto bíblico está claro. E para ele haveria então a grande batalha do Armagedon, uma terceira guerra universal, e por causa disso, ele advertiu que os jovens não se casassem e várias pessoas venderam tudo que tinham por causa daquilo, né? E afirmariam que os judeus seriam restaurados. O reino gentio seriam quebrantados em pedaços como o vaso do oleiro, e o reino desse mundo se tornaria o do Senhor. Isso não aconteceu. Israel só veio a existir em 1948. Os que destruíram Israel, as nações que perseguiram os judeus estão até hoje, os gentios estão até hoje, não crendo em Deus, construindo seus impérios. Nada disso aconteceu. Depois ele profetizou para 1925, que em 1925 nós poderíamos esperar confiadamente que 1925 seria marcado pelo retorno de Abraão, Isaque, Jacó e dos profetas. Ele teve a ousadia de profetizar de que todos esses patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos esses patriarcas, iriam ressuscitar em 1925. Pior ainda, ele comprou uma mansão nos Estados Unidos. E para ele, aquela mansão foi comprada para acomodar esses profetas. E é claro, em 1925, eles não ressuscitaram, não apareceram, não precisaram da mansão que ele construiu para que pudessem morar lá. E é claro, como é comum de toda seita, os seus seguidores atuais jamais vão saber dessa profecia, jamais vão saber. E também jamais vão saber que houve a compra dessa mansão e a venda secreta dessa mansão na surdina para que a vergonha fosse amenizada. Depois eles escreveram que em 1931, né, eles pediram desculpa por tantas profecias erradas. Aqui houve uma profecia de 1914, outra de 1918 e a de 1925. Pediram desculpas, o que é um evento raro. Mas profetizaram em 1941 de novo a Guerra do Armagedon, que não aconteceu. Depois profetizaram de novo Guerra do Armagedon para 1975, o que também não aconteceu. Não aconteceu porque é uma fraude, é um engano, né? Deus não se sujeita a fraudes, né? O espírito da mentira não pode andar junto com o espírito da verdade. Meus queridos irmãos, um prazer estar com vocês aqui nessa aula e deixamos aqui para você que você pode acessar as demais aulas no nosso canal do YouTube, né, Pastor Jaime Júnior BSB. Lá tem outras matérias, tem outras aulas, inclusive as outras aulas com relação a religiões e seitas. Prazer muito grande estar com você, que Deus te abençoe.